montes, de onde me virá o socorro? De repente, nessa hora, você vai dizer: Deus, eu preciso de um socorro. Aleluia, de onde virá o meu socorro? E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, não um Deus simples, não um Deus sem forças, mas um Deus que criou os céus e criou a terra. Aleluia, o Deus poderoso, esse Deus que se preocupa conosco, esse Deus que nos ama, esse Deus, aleluia, que tem um carinho especial por nós, porque nós temos um carinho especial, somos criaturas e filhos do Senhor. E nesta terra, com que a sua palavra se cumpra em sua vida, Ele vai dizer então: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O Deus que te guarda, tosquenejar quer dizer cochilar. Deus não cochila, Ele vai dizer aqui na frente: Ele não dorme, Ele não dorme nem cochila, Ele está o tempo todo com os olhos fitos em você. Aleluia, preocupado em te abençoar, preocupado em te guardar, preocupado em guardar a sua família, em o nome de Jesus. Ele vai completar dizendo: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Oh glória, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Enfim, o Senhor estará conosco em todos os momentos. A Bíblia nos fala que Ele disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele fecha dizendo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. De onde você entrar, de onde você sair, por onde você passar, esse Deus Todo-Poderoso estará com você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos, meu Pai, nesta hora te agradecer por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Meu Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, aleluia, apresentar-nos diante de ti, Pai, sabendo que somos, ó Deus, falhos, somos imperfeitos, Deus, mas entendendo que o Senhor é um Deus que nos ama, além das nossas imperfeições. Queremos neste momento, meu Deus, tocar o teu coração, através de um espírito contrito, ó Deus, que nesta tarde, Senhor, aleluia, como diz a tua palavra, a um coração contrito o Senhor não despreza. Dá-nos esse coração temente ao teu nome nesta tarde, em o nome de Jesus. Queremos, meu Deus, tocar os céus, queremos fazer com que, ó Deus, os céus venham sobre este lugar, em o nome de Jesus. Meu Deus, venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor. Meu Deus, queremos nos humilhar diante da tua presença, nos prostrarmos diante de ti, Senhor, do teu poder, da tua soberania, e queremos, meu Deus, que esta tua presença seja conosco. O Senhor nos mandou, meu Deus, elevar os nossos olhos para os montes e perguntar de onde vem o nosso socorro. O Senhor nos deu a resposta que o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia, um Deus poderoso, glorioso, grandioso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, que essa presença do Todo-Poderoso seja com cada um de nós nesta tarde. Em nome de Jesus, visita cada família aqui representada, visita cada vida, Senhor, cada problema que é apresentado ao Senhor na tarde de hoje. Que em nome de Jesus o Senhor vá, a Deus, abençoando os teus filhos, trazendo, meu Deus, à existência aquilo que ainda não existe, solucionando os problemas, fortalecendo, ó Deus, aleluia, as forças dos teus servos e das tuas servas. E que nesta tarde nós possamos, meu Deus, adorar o teu nome em espírito e em verdade. Que possamos tocar os céus, possamos tocar o coração do Senhor, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa tarde para operar os teus milagres, as tuas maravilhas. Cura nessa tarde, Deus. Salva nessa tarde, Senhor. Batize com o Espírito Santo nessa tarde, Deus, e receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós queremos te adorar e bendizer e te agradecer, em o nome de Jesus.
Amém. Equipe de louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa tarde, queridos. Só paz do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. O Senhor é bom. Quem trouxe fotos, quem trouxe documentos, chave, quiser trazer aqui para a gente estar orando, né? No momento da unção, nós vamos estar aqui ungindo. Pode trazer nesse momento, tá? Pode trazendo aqui para o Senhor. Já está. Eu creio que quando a gente já coloca no nosso coração o propósito diante do Senhor, né? De que a gente está trazendo aqui, vindo em busca daquilo que Deus, somente Deus pode fazer. O Senhor ele já contempla a nossa fé, não é verdade? Quando aquela mulher tocou ali nas vestes de Jesus, Deus contemplou a fé daquela mulher. E Deus contempla também a nossa fé. São passos de fé que nós damos, que o Senhor, ele honra. Porque a palavra diz que se aquele que crê, verá a glória do Senhor. Foi assim que ele declarou ali para Marta e Maria. E ali o Senhor ressuscitou Lázaro. E assim também nós podemos crer que através da nossa fé nós podemos ver o sobrenatural acontecer. Na palavra do Senhor, o Senhor declara que Ele é o nosso general de guerra. Que Ele é aquele que peleja por nós. E quando nós estamos na batalha, tantas batalhas ali na Bíblia, do povo de Judá, do povo de Israel, onde Deus falava, só vai que eu já dei a vitória, né? E aquela palavra ali de Josafá, então, quando fala assim, vai adorando que eu vou desbaratando os inimigos, né? Eu vou guerreando por vocês, essa batalha não terás que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês. E nós temos que aprender isso, gente. A palavra do Senhor é para nós aprendermos. Aquilo que foi feito, aconteceu lá no passado, é o mesmo Deus de hoje, é o Deus de sempre. E nós sabemos que o nosso Deus, assim como pelejou por Israel, por Judá, é o Deus que peleja por nós. É o Deus que vai adiante de nós, guerreando as nossas batalhas. E Ele declara, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, não temeis, porque o Senhor é quem peleja, e é por Ele que nós marchamos, é com Ele que nós marchamos, e é tudo por Ele, para Ele, e nós vamos à frente, guerreando com o Senhor dos exércitos guerreando por nós, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus, amém? Vamos declarar, pelo Senhor nós marchamos, com as palmas. Marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Você pode declarar? O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general de guerra. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Você pode declarar? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos,
declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que ousar contra nós em juízo será condenada, porque é essa herança que nós temos no Senhor como seus servos, e o direito que dele procede ao nosso respeito. Por isso não temas quando vier o tempo mau, porque nós temos um Deus que está à frente por nós, e tudo aquilo que se levanta contra nós será revogado, será envergonhado, porque quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós cremos que o nosso Deus é aquele que guerreia e peleja por nós, entregamos nossas batalhas diante do Senhor, Ele é aquele que desbarata e confunde todos os nossos inimigos, é aquele que outorga a vitória ao nosso favor, porque o nosso milagre no Senhor é certo. Quando nós cremos, nós vivemos milagres. Ainda que tudo pareça impossível, ainda tudo que pareça morto, ainda que como naquele vale de ossos secos, ossos sequíssimos, o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que traz vida onde há morte. É um Deus que traz tudo novo, aonde nós já desistimos, o Senhor faz tudo novo. Ele traz a existência que não existe como já existisse. Aleluia. Nós podemos declarar nessa tarde os milagres do Senhor. Declarar que o meu milagre, nosso milagre, já foi liberado. Porque no mundo natural nós podemos ainda não estar vendo, mas no mundo espiritual ele já foi liberado. E nós chamamos a existência ao mundo natural tudo aquilo que foi liberado a nosso respeito no mundo espiritual. E que possamos viver o milagre, os milagres do Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Aleluias. Contemple com os olhos da fé o milagre que o Senhor já liberou sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Você pode declarar? Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Se você crê, declare: eu posso ver, posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Então declare: eu creio. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Você crê? Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Você pode declarar: sua morte, sua cruz
foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Vou declarar hoje o meu milagre vai chegar. O Senhor já liberou. Creia. Eu não vou Duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Receba. Me dá vitória nessa hora. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Graças a Deus em Cristo Jesus que nos tem dado a vitória. Graças a Deus em Cristo Jesus que já triunfou sobre todo o inferno, sobre todo principado e potestade. Aquele que nos fez mais do que vencedores. E com Ele nós reinamos. E com Ele nós somos vitoriosos. E nós cremos, Senhor, porque Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo, Senhor, que nós necessitamos. Tu és a fonte de água viva. Tu és, Senhor, a nossa porção e a nossa herança. Bem nenhum nós possuímos senão a Ti somente. Tu és, Senhor, a razão da nossa existência, porque tudo vem de Ti, para Tuas mãos devolvemos. Não a nós, Senhor, não a nós, somente ao Senhor a glória, a honra e louvor. Porque em Ti todas as coisas foram criadas e vieram a existir. Oh, Pai, nós Te amamos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Como aquela mulher naquela fonte, Senhor, onde não havia mais esperança, tão envergonhada, mas ela teve encontro contigo, Jesus. E este encontro marcou a sua vida, transformou a sua vida e a sua história. E assim o Senhor transforma a nossa história. Assim o Senhor transforma a nossa vida e a nossa sorte. Ele muda a nossa sorte. E Ele faz novo tudo aquilo que estava um caos. Ele coloca em ordem. Porque Ele está no controle e Ele é Deus. Ele é tudo que nós precisamos, queridos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é suficiente. E nós podemos cantar, Senhor, Tu és o que a minha alma espera. Aleluia, vamos declarar. Junto ao poço estava eu, como um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, me conheceu e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Você pode declarar? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Senhor, o que a nossa alma precisa, o que a nossa alma almeja, Senhor. Aleluia. Você pode declarar nessa tarde: Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Sim, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Você pode declarar: Senhor, Senhor, eu quero beber, Senhor, dos Teus rios, Senhor. Eu quero, Senhor, beber dos Teus rios. Sacia minha sede, Senhor. Senhor, essas águas que correm do trono de Deus. Senhor, águas que curam, que restauram, águas que trazem vida, águas, Senhor, que fluem. Aleluia. Oh! Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou. Só Tu és, Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do Teu rio.
estava falando com o Senhor hoje. E o nosso coração tem almejado tanto pela vinda do nosso Rei. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu não quero mais nada deste mundo. Às vezes a gente busca tantas conquistas, né? Porque a única coisa que eu quero, Senhor, a salvação da minha casa, minha família, para a gente subir junto, estar junto no alto, né, diante do Senhor. Mais nada, porque Ele é suficiente. E quando nós aprendemos isso, a gente começa a olhar para as coisas que estão à nossa volta, circunstâncias que muitas vezes nos entristecem, e começa a dizer: isso aqui para mim não vale mais a pena. O que vale mais a pena para mim é a tua presença, Senhor. O que vale a pena para mim, Senhor, é saber que eu vou encontrar com o Senhor, que eu vou sentir o seu cheiro ao te abraçar, que eu vou olhar nos teus olhos e ver aquele olhar de amor. Sabe, quando nós paramos para pensar dessa forma, nós nos esvaziamos de nós mesmos, daquilo que não acrescenta, e nós olhamos somente para a eternidade. Nós podemos de fato dizer: Senhor, Tu és o que a minha alma esperou, Tu és o que minha alma espera, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és a minha fonte, fonte de águas vivas. E quem beber dessa fonte não terá mais sede. Beba dessa fonte, querido. Beba dessa fonte. Se você ainda não bebeu dessa fonte, busque esta fonte, porque é essa fonte que te sacia, é essa fonte que te dá plenitude de vida. Não são coisas materiais, não são conquistas dessa terra, porque tudo isso aqui é passageiro. Mas aquilo que nós colocamos diante do Senhor na eternidade, e que você possa realmente declarar todos os dias: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso, a Tua presença é o que eu preciso. Eu quero ser cheio da plenitude da Tua glória. Você pode declarar mais uma vez? Quero beber lava o meu interior. Somente em Ti, Senhor. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Só Ele é, só Ele, só Ele. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode se assentar. O Senhor verdadeiramente, Ele é a fonte que jorra água viva. O Senhor é aquele que está aqui nessa tarde, contemplando a sua adoração, o seu louvor. Deus está aqui e Ele sabe do que você necessita dEle nessa tarde. Portanto, continue adorando a Deus, desse mesmo espírito de adoração. E Deus tem coisas profundas para a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus agora com os dízimos, com as nossas ofertas. Amém? Pode estar aqui. Glória a Deus. Você fique ligado. Deus tem bênção para a sua vida em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu creio que todos vocês, assim como eu, também já está sentindo a presença de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E quando a ministrante, a Fabíola, falava: não dê mais valor ao dinheiro, a coisas, do que a Deus. Foi o próprio Espírito Santo falando por ela, para você, para mim, nos despertando para que possamos cuidar da nossa vida espiritual, porque isso tudo vai passar.
tudo vai passar. Até mesmo aquela situação difícil que você está vivendo, aquele problema que você está enfrentando, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. E nós vamos morar na glória com Ele. Essa é a melhor parte. Amém? Por isso não podemos nos dispersar de cuidar da nossa vida espiritual. E você veio aqui nessa tarde hoje fazer isso. Buscar pela presença de Deus, adorar a Ele. E quando nós o adoramos, nós sentimos a presença dEle. Amém? Então vamos continuar adorando ao Senhor? Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 9, 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas é uma decisão que devemos tomar livremente, com o coração aberto. E quando viermos adorar a Deus, não podemos ter tristeza no nosso coração, muito pelo contrário, devemos ter alegria. Por quê, pastora? Porque nós estamos devolvendo a Deus de tudo aquilo que Ele já nos deu. Então por isso temos que vir alegres, porque nós estamos agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo, porque Ele muito mais vai fazer por nós através da nossa fidelidade. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, o melhor que você trouxe para adorar a Deus. Pegue na sua mão, nós vamos orar ao Senhor, consagrar ao Senhor nesta hora. Amém? Pegue na sua mão, feche seus olhos. Você que quiser também contribuir via Pix, vocês que estão assistindo online, pegue na sua mão a sua oferta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, porque sim, é uma oportunidade estarmos ofertando na casa do Senhor. Porque sabemos que quando nós ofertamos, quando nós obedecemos, quando nós cumprimos princípios da Tua palavra, nós recebemos o favor do Senhor sobre nós. E que o favor do Senhor seja na vida financeira de cada um dos Teus filhos, que nessa tarde venha adorar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Abençoe a vida de cada um deles. Multiplica, Pai, multiplica 10, 20, 30, 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode vir adorar ao Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tudo
aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Por nós estarmos aqui também nessa tarde, né? Que privilégio. Às 3h46 da tarde nós podemos adorar o nosso Deus, isso é privilégio. Quantos queriam estar aqui e não pode? Seja bem-vinda, viu, Eliette? Eliette estava passeando, está de volta, seja muito bem-vinda, viu? Quem está aqui nos visitando nesta tarde? Nós gostaríamos de te entregar uma lembrancinha lá. Temos a irmãzinha aqui. Fica com a mão levantada. Do lado da Shirley. Alguém cumprimenta a irmãzinha ali, Su? De blusa preta. Levanta a mão, minha querida. Tem mais uma irmãzinha aqui atrás da... Cumprimenta a nossa irmã aí. É um privilégio ter vocês conosco. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a sua família, a sua casa. Aqui, irmã Carmelita. Irmã Carmelita. Aqui, mais uma irmãzinha aqui, ó. Atrás da irmã Dausa aqui, uma irmã. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. É um privilégio ter vocês conosco. Hoje a nossa querida irmã Romilda está completando mais um ano de vida. Faz assim, irmã Romilda. Amém? Deus abençoe sua vida, viu? Que o Senhor possa abençoar você, sua casa, seus sonhos. Tem mais alguém que está fazendo aniversário, gente? Ou fez esses dias? Deus abençoe sua vida. Quero convidar a Renata. Vem cá, Renata. A Renata vai estar trazendo a palavra do Senhor. Nós vamos aproveitar e orar pela Renata, orar pela irmã Romilda. Que o Senhor possa continuar usando esse vaso de honra, para o louvor e a glória do Senhor. É um privilégio ter a Renata aqui conosco. Mais uma
pode deixar o braço para baixo, ou seja, tem que ficar em repouso. E a Sofia bateu na mesma força que foi o braço dela no muro, foi o pé da Sofia. Só que a Sofia não sente os pés. A doença dela não permite que ela sinta os pés, então ela não tem sensibilidade nos pés ainda. Porque se o Senhor quiser, daqui a pouco ela entra correndo aqui nessa igreja. É esse Deus que eu creio. E aí com a mesma força, só que ela não sentiu. Então ela não reclamou de dor e nem nada. E desde então o pezinho dela vem ficando estranho, até que chegou ontem. Eu falei, não tem jeito mais, nós temos que ir para o hospital. Fizemos raio-x, não houve nada quebrado. Mas como o pezinho dela tem pouco movimento e foi um movimento muito brusco, machucou todo o músculo, todos os nervos e os tendões do pezinho dela e deu uma infecção muito grande. Ela não está podendo colocar o pezinho para baixo, não pode calçar a botinha, nem o tênis, nem a meia pode ficar. E eu saí do hospital com ela ontem, já era mais de 6 horas, ia dar 6 horas da tarde, cheguei em casa a mais de 6. E deixei ela lá em casa agora, e ela está de atestado. Mas eu tenho certeza que eu estou aqui fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. E Ele está lá cuidando do que eu deixei para Ele cuidar. Amém? E como eu sei que a voz do Senhor é a voz que eu tenho que ouvir, o Senhor falou, vai sim. E aí hoje, Satanás quis colocar um monte de impedimento. Eu falei, você está repreendido, você fica quietinho aí com a sua turma, meu filho, que aqui não tem não. Aqui não. Bata e retirada. E eu estou indo glorificar o nome do nosso Deus. Como nós encerramos a campanha, me deixaram com tema livre. Tema livre. E eu amo tema livre. Por quê? Porque eu posso deixar o Senhor me usar da forma que Ele quiser. Não que quando tenha tema, eu não deixe. Ele sempre vai me usar. O que eu falo para o Senhor quando eu oro para subir no altar. Senhor, eu vou emprestar a minha boca. É o Senhor que fala. De mim eu não posso nada, mas o Senhor, através de mim, pode todas as coisas. E o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos hoje, para nós meditarmos sobre um tema muito pertinente. Sentar à mesa com Deus. É um tema muito forte. Porque a irmã Fabíola cantava aqui, ministrava que tudo aqui vai passar e que nós vamos morar no céu. Lá nós vamos abraçar Jesus, vamos ver o rosto dele face a face. E lá nós vamos estar sentados à mesa com ele. Lá vai ter um banquete nos esperando. Nós vamos ceiar com o Senhor. Então, o que nós precisamos para nós podermos estar dignos, estar aptos? O que precisa acontecer para que eu e vocês sejamos dignas de sentar à mesa do Senhor para as bodas do Cordeiro? Nós vamos falar muito rapidamente aqui sobre 5 princípios, 5 aspectos que nós precisamos para sentar à mesa com Deus Pai. A Bíblia nos diz a respeito da Bíblia, no sentido espiritual da Bíblia, da mesa, que a mesa é um lugar de reconciliação, a mesa é um lugar de partilha, a mesa é um lugar de conforto, a mesa é um lugar de desabafo, às vezes a mesa é lugar de alegria, a mesa é lugar de comunhão. A mesa tem tanto significado. Quando você se assenta à mesa na sua casa com a sua família, o que você tem partilhado? Muitas vezes até as nossas mazelas também, aquele dia ruim, aquele dia mau que chega para todas nós, né? Ou para vocês não chegam? Sempre tem um dia mau. Até esses dias nós compartilhamos a mesa. Mas hoje nós não vamos falar dessa mesa onde nós compartilhamos coisas ruins. Porque nós estamos falando uma mesa onde o Senhor se assenta. E onde o Senhor está, algo tem que acontecer. Ali nós soubermos que nós estamos sentados e faz parte daquela mesa o Senhor dos Exércitos, a nossa vitória é garantida. A mesa do Senhor é um lugar de reconciliação. Eu não peguei um texto só como base, porque para eu falar, eu não posso falar de mim, como eu já disse. Eu preciso falar baseado na Bíblia. Então, nós vamos falar sobre 5 textos, muito rapidamente, viu, pastor, que eu sei do horário. Nós não vamos passar. Ô, Ana, você que está em cima, vamos começar pelo primeiro aí, Gênesis 26. Nós vamos entender que a Bíblia nos fala isso. Se vocês forem igual eu, gente, eu normalmente, por mais que eu faça esboço, por mais que tenha na projeção, eu gosto de estar na minha Bíblia. Eu gosto de estar lendo na minha Bíblia. Então, se você quiser acompanhar, é Gênesis 26, do 28 ao 30. É o primeiro texto. Isso, Ana, o primeiro. Até o 30, tá? Se alguém quiser procurar, encontrar na sua Bíblia, Gênesis 26, de 28 ao 30, vai falar do lugar de reconciliação. Pode abaixar o meu som também, por favor, Ana?
E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete e comeram e beberam. Onde que se faz um banquete? A mesa. Então a mesa é um lugar de reconciliação. Então esse texto vai nos falar sobre Jacó e Labão. Eles estavam se reconciliando depois de muito tempo de probleminhas, de picuinhas, de maus entendidos. Chega o tempo da reconciliação. E o local que foi feita essa reconciliação é a mesa. Quantas vezes nós precisamos sentar à mesa da nossa casa e reconciliar com os nossos? Quantas vezes até dentro da nossa casa nós precisamos estar reconciliando todos os dias? E quantas vezes nós precisamos estar nos reconciliando com o Senhor? Porque por muitas vezes nós nos afastamos, por muitas vezes nós duvidamos, por muitas vezes a nossa fé se é pequena de tal forma que nós começamos a pensar que o cenário atual é o que define o Senhor. E o Senhor me traz aqui nessa tarde para dizer que o cenário não importa para Ele, porque Ele age em cenários totalmente desfavoráveis, em cenários revoltos, em mares de águas bravas. Ele age onde não tem porta, colocando janela. Se não tiver, Ele constrói a parede. O Senhor dos Exércitos age onde precisa ter a ação dele ali naquele momento. Então o Senhor age na minha vida e na sua vida. O Senhor só precisa da nossa ação para que a reação dele aconteça. O Senhor espera de nós que nós peçamos a Ele, que Ele se faça presente à nossa mesa. Nós precisamos colocar um lugar especial, de destaque, de primazia na nossa mesa, no nosso lar para o Senhor. Assim como a Arca da Aliança. Quando foi colocada no cantinho não aconteceu nada. Mas quando foi colocada no centro, toda a casa foi abençoada. Toda a história foi mudada. Em apenas 3 meses, aquilo que não aconteceu em anos na casa de outro aconteceu. Porque o lugar do Senhor foi o primeiro. Então que nas nossas mesas o primeiro lugar seja do Senhor. E que se precisa hoje de reconciliação, faça. Seja você com você mesmo, seja você com o Senhor, seja você com um dos seus, ou seja você com alguém. Porque quando o nosso coração tem raiz de amargura, isso bloqueia o agir do Senhor nas nossas vidas. Se é necessário hoje reconciliação, se o Senhor está falando com você hoje, faça. Faça e dos céus as bênçãos do Senhor cairá sobre a sua vida. Amém? Agora nós vamos ler em Gênesis 31. Vocês me perdoam. Agora que nós vamos falar de Jacó e Labão. Antes nós estávamos falando de Isaque e Abimeleque. Me perdoa aí. Agora nós vamos falar de Jacó e Labão. Coloca para mim Gênesis 31, 46. Isso, 44, 46. Agora nós estamos falando de Jacó e Labão. O texto anterior era sobre Isaque e Abimeleque. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Onde eles comeram? A mesa. A mesa ali era de pedra. Eles fizeram um amontoado de pedra, mas eles fizeram a mesa. Porque o Senhor está falando hoje da importância do sentar-se à mesa. Assentar-se à mesa com os nossos, mas muito mais que isso, assentar-se à mesa com o Senhor. Ter o Senhor sentado à mesa com você todos os dias, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Se você tem hábito de ceiar na hora da ceinha antes de dormir, mas que o Senhor dos Exércitos seja o convidado de honra para sua casa. Muitas vezes, meus irmãos e meus irmãos, nós temos o hábito, nós como mulheres, na minha casa isso não acontece porque, graças a Deus, eu já me libertei disso. Tudo do melhor fica para as visitas. Esses pratos aqui são quando as visitas chegarem. Essas taças são quando as visitas chegarem. Essa roupa de cama é para quando as visitas chegarem. A visita vai na sua casa uma vez a cada ano, ou de 3 em 3 anos, e fica lá guardado. O melhor que você tem na sua casa é para sua família, é para você. E nós não estamos falando só de louça, nós estamos falando também de adoração. O melhor que tem na sua casa tem que ser oferecido para a sua família, onde é seu primeiro ministério, onde é a sua primeira congregação.
Ali você tem que ter paz. Você precisa se assentar à mesa e ter paz. E ter o lugar de primazia para o Senhor. Jacó precisou ali de pedir para que se juntassem pedras para se formar uma mesa. Mas eles comeram e selaram a reconciliação que era necessário para que o plano do Senhor continuasse sobre o povo de Israel. Então, a mesa é um lugar de reconciliação. E também agora Salmos 23, 5. E eu acho esse versículo de um dos versículos mais lindos do Salmo 23, de todos os Salmos. Somente o 5. Isso é Davi falando com o Senhor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por que Davi pediu ao Senhor para preparar uma mesa? Porque mesa é lugar de honra. Se o Senhor prepara uma mesa para mim e para você perante os nossos inimigos, o Senhor está fazendo o que com a gente? Nos dando honra. Ele está honrando aquilo que você fez para Ele. Porque o Senhor é assim, Ele não fica nos devendo nada. Tudo aquilo que você investe no reino do Senhor tem retorno para você. E muitas vezes o Senhor nos traz honra. Em todas as vezes onde você é fiel, onde você obedece, tem honraria de Deus para você e para sua casa. Amém? Agora nós vamos falar de mesa, um lugar de restauração. 2 Samuel 9, 1, 10. E esse também é um dos textos que eu mais sou apaixonada na Bíblia, porque vem falar aqui de uma mesa, de uma aliança que Davi se lembrou que tinha feito com Jonatas, filho de Saul, que era seu amigo muito chegado. E um dia Davi se lembra que ele fez um juramento a Jonatas. Ele fez um juramento. E o homem e a mulher do Senhor, ele precisa cumprir ali os seus juramentos, as suas promessas, os seus votos. Nós temos que manter a nossa palavra. É sim, sim e não, não. A palavra do Senhor fala que o que for além disso procede do maligno. Então nós temos que ter palavras. Hoje muitos de nós, crentes, estão ficando desacreditados porque existem pessoas de má fé no nosso meio que não têm palavra nem postura de crente. Mas nós não temos compromisso com essas pessoas. Nós temos compromisso com o compromisso que nós temos com o Senhor. Então nós somos o povo que o Senhor escolheu. Nós somos o eleito do Senhor. E o Senhor, por mais que demore, aquela promessa que o Senhor fez, um dia Ele faz como Ele fez com Davi. Um dia depois que já tinha passado muito tempo, Davi se lembra. Eu fiz uma promessa para Jonatas. Será que ainda existe alguém da linhagem dele, alguém da casa dele, para que eu possa usar de misericórdia? E aí ele descobre que havia Mefibosete, um menino que era filho de um rei, do rei Saul. O menino que era neto, de um rei. E esse menino, quando corria quando a babá, sua ama, quem cuidava dele, corria com ele das guerras para que ele não fosse morto, cai e seus pés se quebram. E com certeza aqueles ossinhos se contorceram ali e ele se torna um menino, a palavra diz aleijado. Eu não gosto dessa palavra, eu acho ela pejorativa, eu acho ela que tem um peso tão... Ele ficou um deficiente físico, aquele menino. E a gente sabe que a mesa dos reis só se sentavam os grandes. Na casa de Davi, os banquetes eram feitos para a sua família e eram feitos também para os seus maiorais do exército, os generais de guerra, aqueles grandes, os reis que eram recebidos ali naquela casa, naqueles palácios. Essas eram as pessoas que se sentavam à mesa do rei. Nunca tinha se sentado à mesa de um rei alguém que fugisse desse padrão, porque não era qualquer um que podia se sentar à mesa do rei. Então, uma pessoa que tinha deficiência física, ele não podia nem entrar no templo, e isso eu estou falando já da época já de Jesus, nem estou falando de antes. Imagina esse menino com os pezinhos aleijados, assim como a palavra diz, como ele poderia se sentar à mesa com o rei? Ele não poderia. Mas é aí que o Senhor entra. O que o mundo fala que não pode, o Senhor fala que pode. O que o mundo fala que é não, o Senhor fala que é sim. O que vai lá para baixo, o Senhor coloca lá em cima. O que está lá em cima, Ele volta com ele cá para baixo, porque o Senhor faz e refaz. Aleluias! Nós precisamos entender o nosso Deus dessa forma. Nós precisamos entender que não há limite
por muitas vezes nós temos colocado limite no Senhor, porque a nossa fé tem sido pequena. Nós temos visto cenários favoráveis e nós desesperamos. Eu estou falando isso por mim. Muitas vezes eu falo, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou perecer na minha fé, porque o cenário está totalmente descontrolado do meu redor. Está tudo dando errado, está tudo difícil. Mas aí o Senhor me traz à memória as promessas que Ele me fez. E mais que isso, o Senhor me traz à memória a palavra dEle escrita na Bíblia. Gente, na Bíblia contém 1.810 promessas. Nenhuma delas vão ficar sem cumprimento. Nenhuma. Dessas 1.810, muitas promessas já foram cumpridas. Eram promessas de Deus para o seu povo, do povo para Deus, de homem para homem. Mas as promessas do Senhor serão cumpridas na nossa vida. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. O Senhor já venceu a morte. Nós vamos para a casa de Deus. Nós vamos para Canaã celestial. Nós vamos assentar à mesa do rei. Nós vamos ceiar com Jesus, sim. O cenário pode dizer que não, mas é sim. E aquele menino Mefibosete, ele estava esquecido numa cidade chamada Lodebar, que é uma cidade de vergonha, de esquecimento, onde nem as plantas saíam do lugar. Porque era um lugar de terra seca, improdutiva, um lugar onde não tinha vida. Era ali que ele tinha se deixado esquecido. Ninguém nem sabia que aquele menino estava ali. E por muitas vezes o Senhor também faz isso com a nossa vida. Por muitas vezes parece que Ele até se esqueceu de nós, né? A gente está ali esquecido. Às vezes a gente passa por Lodebar também. Alguém aqui? Às vezes acha que está em Lodebar. Uma situação difícil, está improdutivo, não está dando nada certo, ninguém te vê, ninguém te enxerga, não há nenhum sinal de melhora. Ali era Lodebar, ali é. E hoje Lodebar às vezes tenta nos aprisionar, mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer, Lodebar nunca mais. É nunca mais. Nós não vamos nem passar perto. E o Senhor se lembrando ali, fazendo com que Davi se lembre daquele rapaz. Ele manda as suas carruagens, os seus carros reais, oficiais, irem buscar aquele menino, que já era um homem. E agora vocês imaginam, gente, num lugar onde só tinha desprezo, só tinha dor, só tinha sofrimento, esquecimento. Imagina as carruagens do rei entrando naquela cidade. Imagina o barulho que estava fazendo naquela cidade. E imagina o Mefibosete pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque aqui não acontece nada e hoje tem um barulho diferente. E do nada, para ele, para ali aquela carruagem na casa dele, na porta da casa dele. O rei manda te chamar, porque hoje você vai se sentar à mesa com o rei. Que história linda essa história, meus irmãos. Essa é uma das histórias que nós temos que trazer à nossa mente quando nós estivermos passando pelo dia mau. Nós precisamos ter essas histórias como exemplo que o Senhor age. Ele ainda age, Ele ainda nos tira da vergonha do deserto. E Ele ainda nos faz assentar entre os grandes. E nós estamos falando dos grandes aqui dessa terra também. Porque o maioral a gente sabe quem é. A gente sabe para onde que a gente vai. Então Mefibosete tem ali restituída a sua dignidade como herdeiro da linhagem real. Ele tem ali restaurado as suas posses. Ele tem ali restaurado aquilo que foi ganhado enquanto seu avô lutava, enquanto seu pai lutava. Ele tem de volta ali o seu título, ele era um da família real. Ele tem de volta aquilo que tinha sido roubado dele. E ele pode agora se sentar-se à mesa com o rei. E por mais que depois, se você continua lendo esse texto, você vai bem lá para frente, você vai entender que existe uma maldade que é feita para que Davi comece a desconfiar de Mefibosete. Mas isso não acontece, porque quando Deus faz, quando Satanás quer tentar fazer contra, a situação é revertida e o nome do Senhor é glorificado. Porque quando nós dizemos que agindo o Senhor ninguém impedirá, eu e você temos que entender que aquilo que o Senhor faz, Satanás não desfaz. E por muitas vezes a nossa fé tem caído no misticismo. Eu estou falando isso muito sério, pastor. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, você está com algum projeto aí? Não fala com ninguém não, porque se você falar dá errado. Mas por que dá errado? O Senhor te prometeu? Ele falou que vai dar certo? Porque quando o Senhor aponta, Ele paga a conta. A voz que você ouviu era a voz do Senhor. Então agindo Ele, ninguém pode impedir.
O mundo todo pode saber do seu plano. O mundo todo pode falar contra o seu plano. O mundo todo pode torcer contra o seu plano. Pode ter até oração contrária. Mas aquilo que o Senhor determinou para a minha vida e a sua vida vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria. Então nós precisamos tirar da nossa mente que as pessoas não podem saber do que as grandiosas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas vezes a gente tem medo até de dar testemunho. Não posso contar que eu recebi meu PID. Eu não recebo porque eu não era daqui na época, né, gente? Mas vocês aí, eu imagino que a grande maioria. Não posso contar que eu recebi meu PID, porque o olho gordo do meu dinheiro está repreendido em nome de Jesus. É no nome de Jesus que está repreendido. Se você receber o seu PID, primeira coisa que você faz, tira a parte que é do Senhor, deposita aqui no altar e o resto vai usufruir, porque é o Senhor que te deu. Ninguém vai tomar o dinheiro que está lá na sua conta, não, meu irmão. Dá glória a Deus, conta testemunho. Até hoje eu não vi ninguém testemunhar a respeito desse dinheiro. Oh, meu Deus do céu. E eu fico injuriada porque eu queria receber e não posso porque eu não morava aqui, porque senão eu já teria testemunhado. E quem recebe, ninguém testemunha. Porque fica... Eu não sei se é medo da gente pedir emprestado, pastor. Será que é isso? É medo da gente pedir um pouquinho? É medo da gente querer ir lá comer um churrasquinho? Se for só isso, gente, é a mesa, é lugar para isso mesmo. Glória a Deus. Vamos contar mais as bênçãos que Deus tem feito sobre a nossa vida para que as outras pessoas sejam motivadas. Porque muitas vezes as pessoas precisam ouvir que o Senhor ainda faz. Porque às vezes o medo nos paralisa e nos faz querer retroceder, entender que o Senhor não faz. Mas o Senhor faz. Amém? Terceiro, a mesa do Senhor é um lugar de abundância. De celeiro cheio de muitas coisas. Lucas 14, 15. Vai nos falar, vai nos contar. Lucas 14, do 15 ao 17. Jesus conta uma parábola sobre o rei que preparou uma ceia. Todo mundo conhece essa parábola, né? Eu vou ler aqui, Ana, só para adiantar. Vinde, porque tudo já está preparado. É o finalzinho. Colocou ali. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aqueles que comer pão no reino de Deus. Pode deixar só esse, Ana. Pode deixar só esse. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então vamos entender. Ali tem a palavra mesa, ali tem a palavra pão e ali tem a palavra Deus. E ali tem a palavra bem-aventurado, que são os alegres, que são os felizes, que sentarão para comer à mesa o pão de Deus. A mesa é lugar de abundância. Por várias vezes o Senhor fez a multiplicação dos pães, dos peixes. O Senhor partiu o pão e deu para todo mundo. Porque o Senhor quis dizer que o pouco na mão dele se torna muito. O Senhor, nessas parábolas, ele nos dizia que para ele não existe impossível e de fato não há. Que se precisar de só dois, se ele tivesse ali só um pão e meio peixinho, mesmo assim toda aquela multidão teria sido alimentada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Deus não quer nos dar nada pela metade. Quando nós já fizemos aqui a campanha da pesca milagrosa, quando aqueles discípulos puxaram ali aquelas redes, como que aquelas redes estavam? Quase se rompendo de tantos peixes, porque o Senhor não ia dar uma pescaria com 2 peixes grandes, ele ia logo já encher aquelas redes que precisou do outro barco emprestado para puxar. E o Senhor fala conosco essa tarde: se você acreditar, se você confiar, se você obedecer, vai ter que pedir ajuda para ser partilhada as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aleluias! Glórias a Deus! Nós não vamos precisar pedir emprestado. Essa é a palavra do Senhor que fala. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso orar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso entender a palavra, eu preciso trazer à minha mente a palavra do Senhor, porque ela me traz esperança de um Deus que é Deus de abundância. Lembra da viúva que não tinha azeite? Como é que as botijas dela ficaram, gente? Ela teve que pedir vasilha emprestada. E o azeite que não acabava, quanto mais fazia, mais rendia. É assim no reino de Deus. Então, para se sentar-se à mesa do Senhor, você precisa entender que um dos aspectos que vai acontecer na sua vida é ter abundância. Na mesa do Senhor você vai encontrar paz.
Na mesa do Senhor você vai encontrar perdão. Na mesa do Senhor você vai encontrar reconciliação. Aleluias. Na mesa do Senhor você vai encontrar solução para aquele problema que você precisa. Na mesa do Senhor você vai encontrar um rumo. Existe uma psicanalista que eu gosto muito, e por ser psicanalista eu gosto mais ainda dela, que ela diz que na vida, ela ouviu isso de alguém, que na vida a gente precisa ter prumo e rumo. Prumo, estrutura, e rumo, alvo. Então na mesa do Senhor você encontra isso, prumo e rumo, estrutura e alvo. Qual que é o seu alvo? O meu alvo é me assentar à mesa com o Senhor. Esse é o alvo que eu persigo. Na mesa do Senhor tem cura, tem libertação e tem vida em abundância. Aleluias. Agora nós vamos falar sobre a mesa do Senhor é o lugar onde a família se reúne. A mesa do Senhor é o lugar de comunhão. Efésios 2:19. Os irmãos quiserem acompanhar. Nós estamos falando de um Deus que nos chama à mesa. Uma mesa que tem reconciliação, restauração, abundância e uma mesa que tem comunhão. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Família de Deus. Se você é parte da família de Deus, onde você vai se sentar? À mesa com Deus. Nós precisamos entender esse versículo como hoje nós não somos... Na realidade, nós somos nessa terra estrangeiros, porque a nossa casa, a nossa morada eterna, lá nós somos co-cidadãos, nós somos participantes da mesma mesa. Nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor, nós somos da família de Deus. E somente o pecado nos separa dessa verdade. Somente a desobediência pode nos separar dessa verdade. Porque quando o Senhor nos dá a promessa, somente essas duas coisas podem nos tirar. Só a desobediência que gera o pecado, que vai me tirar da condição de filha, de família, de herdeira, de não ser estrangeira, de ser pertencente, de poder me assentar à mesa com o Senhor. Assentar, ceiar e desfrutar da presença do Senhor. Não sei se alguém aqui já viu uns videozinhos que fazem no YouTube. Eu estou sem rede social, que eu estou num propósito, então já tem dias que eu vi. Mas um rapaz chega e pergunta para alguém: o que você prefere? 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? Alguém já viu esse videozinho? Já, né? E aí a grande maioria... Na realidade tem vários vídeos desses. E uma das vezes a grande maioria fala: lógico, eu quero 5 milhões na minha conta, tá doido? Do jeito que o Brasil tá, 5 milhões na minha conta resolve o negócio todo. E aí as pessoas não entenderam o que é 5 minutos com Jesus. E se alguém perguntasse, eu falei assim: não, pode ser 1 minuto. 1 minuto. Precisa ser 5, não, me dá 1 minuto com Jesus. Que aqueles 5 milhões ali, ó, vai render tanto, que eu vou ter que pedir o outro banco para abrir outra conta, porque o dinheiro não vai caber lá. 5 minutos com Jesus vale muito mais que todas as riquezas desse mundo. E aí, quando nesses videozinhos, aí uma outra parte vai fazer essa mesma pergunta, mas aí todas as pessoas falam que aceitam estar com os 5 minutos com Jesus, aí eles são perguntados: por que você aceita 5 minutos com Jesus ao invés de 5 milhões? Eu aceito 5 minutos com Jesus porque eu sei que com 5 minutos com Jesus, 5 milhões para ele não é nada. O que é 5 milhões para Jesus colocar na sua conta? Vai pensando aí no PID, nos dinheirinhos que vocês receberam do PID aí, e os testemunhos que eu ainda não ouvi, tá? Amém, pastor? Amém, irmãos do PID? Glória a Deus. Deus é Deus que manda dinheiro. Deus manda também, gente, porque nós precisamos. Não é falha de caráter você ser rico. Você só não pode ser alimentado pelo dinheiro, você só não pode viver em função do dinheiro. Então tem algumas pessoas que acham que para ser servo do Senhor a gente tem que ser pobre. Não, a gente pode ser rico, a gente pode prosperar financeiramente nesse país, no Brasil, a gente pode prosperar, porque o Senhor garante na palavra dele que se nós obedecermos à voz dele, se nós ouvirmos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Ele está falando dessa terra aqui, porque da outra a gente já sabe que a gente vai ter. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar do penúltimo requisito. A mesa do Senhor é um lugar de aliança. Mateus 26, 26, 28.
Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 28. E eu amo também essa passagem da Bíblia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Gente, esse texto é muito lindo e quando a gente vai cear, né, mexe tanto com a gente, porque imagina os discípulos com a oportunidade, com o privilégio de estar sentado para ceiar com o Senhor. E o Senhor parte o pão. Lembra dos discípulos de Emaús que estavam caminhando com Jesus, estavam tristes porque Jesus tinha morrido, e Jesus caminhando com eles, e eles ali falando da tristeza do coração, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, que ele viria mesmo para salvar o mundo, e ele morreu, acabou essa esperança. E aí aqueles homens chamam Jesus para ficar na casa deles, porque já era tarde, vamos sentar, vamos comer. E Jesus se assenta à mesa com aqueles discípulos. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que ali estava o Cristo ressuscitado. Aleluias! Aleluias! Por muitas vezes os nossos olhos só se abrirá quando o Senhor partir o pão na nossa mesa. Mas para que o Senhor se assenta à nossa mesa tem que estar digna de receber o Senhor. Muitas vezes nós queremos. Posso? Com certeza. Mateus 26, do 26 ao 28. Muitas vezes nós estamos convidando o Senhor para se assentar a uma mesa onde no mesmo lugar há tempo de discórdia. Nós estamos querendo que Jesus se assente a uma mesa onde existe podridão. Nós estamos querendo pedir Jesus para se assentar a uma mesa onde existe iniquidade. O Senhor não se assenta a essa mesa. Nem nós nos assentamos à mesa dos escarnecedores. A nossa mesa precisa estar limpa. A nossa mesa precisa estar pura, para que o Senhor se assente lá. Porque se não for assim, você vai pedir, não vai receber. Porque o Senhor não habita em templo sujo. E agora eu já estou falando de morada do Senhor, que é o nosso corpo. O templo do Espírito Santo. O Senhor não habita junto com o pecado, que faz separação entre nós e o Senhor. É justamente o pecado. Quando você rompe o laço com o pecado, o Senhor abre os céus em seu favor. Mas eu preciso romper o laço com o pecado. Não quer dizer que eu vou me tornar uma santa, no sentido metafórico da palavra, de não mais pecar, porque nós vamos continuar pecando. Mas todas as vezes o Espírito Santo vai nos alertar. Você pecou e você fala: Senhor, me perdoa. E que eu não cometa mais esse erro. Pecar para nós que somos servos do Senhor é apenas um deslize. Ele não é uma constante. Nós não podemos fazer com que... Nós não podemos deixar que exista dentro de nós, como famílias do Senhor, pecadinho de estimação. Satanás mudou as estratégias, meus irmãos. Satanás não é bobo. Antes eram as novelas, agora são as séries. Antes era só a Globo, agora é a Netflix. Quanto tempo? Antes a gente não tinha telefone, agora é Instagram. Satanás tem mudado as estratégias para nos afastar do Senhor. E por muitas vezes a gente não tem percebido isso dentro da nossa casa. Por muitas vezes, quando se assenta todo mundo à mesa, é cada um com o seu celular na mão. É você comendo e falando, tentando resolver os problemas do mundo no horário e no momento que era para ser só de comunhão. Por muitas vezes, quando o marido ou a esposa, quando você chega em casa à noite, à tarde, depois de um dia de trabalho, quando as crianças chegam da escola, não tem mais o se assentar-se à mesa para um tempo de qualidade. Tem-se, cada um vai para o seu canto com o seu celular de estimação. Satanás mudou a estratégia e nós, como seres imperfeitos, precisamos mudar a nossa estratégia também. Se ele quer roubar o nosso tempo, nós vamos dar mais tempo para o Senhor. Se ele quer ocupar a nossa mente com besterol, nós vamos ocupar a mente com a palavra do Senhor. Se ele quer fazer com que eu e você acredite que as palavras do Senhor não vão se cumprir sobre a nossa vida, nós vamos estar mais tempo lendo a palavra do Senhor. Porque o Senhor nos garante que tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Porque quando a minha mente é tomada pela palavra do Senhor, eu, mesmo fraco, sou forte.
Aleluias! É assim que o Senhor faz, mas como eu vou fortalecer se eu não posso pegar a Bíblia? Como eu vou fortalecer se eu não posso jejuar? Como eu vou fortalecer se eu não coloco o meu joelho no chão para orar? Agora o Senhor já começou a exortar, isso não é de mim não, meus irmãos. Eu não venho aqui para cima para falar nada de mim não. O Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. Por muitas vezes nós temos deixado as coisas do Senhor de lado, nós temos abrido a nossa Bíblia somente no domingo na igreja. E hoje tem uns aí que ainda nem a Bíblia traz mais para a igreja, porque agora é só no celular. Estou falando que é errado? Não, não é errado. Mas daqui a pouco, tudo, a tecnologia vai tomar lugar. E quando ele vai tomar o lugar do Senhor? Já imaginou se chegar o tempo que a tecnologia, essa inteligência artificial queira tomar o lugar do Senhor? Porque agora já existe terapia online, gente, não online com um profissional não, com a inteligência artificial. Daqui a pouco, desde a pandemia, existem muitas pessoas que continuam desigrejados. Por quê? Porque eles acreditam que está em casa e assistindo isso, eu estou falando para quem está em casa, e não está congregando, não para os nossos irmãos que estão em casa, porque por algum motivo não puderam estar aqui, ou porque é uma exceção, porque sempre está aqui. O Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O Senhor não vai fazer se você não faz nada para Ele. O Senhor não precisa que eu faça nada, mas Ele requer de mim o mínimo, adoração, reverência. É o mínimo que eu posso dar para o Senhor. É dizimar o meu tempo da semana, é vir à igreja no domingo de manhã, é vir à noite, é vir pelo menos um culto da semana, é vir numa tarde da bênção, numa quarta-feira, deixando seus afazeres todos lá, estando aqui, escolhendo ser Maria aqui e agora. Nós precisamos disso, nós precisamos nos reinventar de novo para estar na presença do Senhor. Nada mudou do Antigo Testamento até hoje, nenhum dos milagres que o Senhor operou, Ele não pode operar hoje, mas nós temos visto cada dia menos milagres extraordinários, porque nós estamos vivendo uma fé rasa. A nossa fé não nos permite ver algo extraordinário da parte do Senhor. E quando as coisas pequenas acontecem, nós nos damos o valor que é merecido ao Senhor. Nós não estamos dando valor, nós não estamos dando a glória e a majestade a quem é devido. O dinheiro do PID caiu, amém, caiu porque aconteceu alguma coisa, caiu. Mas o Senhor permitiu cair na sua conta. Você tem que entender que se não for do Senhor, não acontece. E muitas vezes a gente está dividindo a glória do Senhor e o Senhor não permite que nem eu, nem você divida a glória dele com ninguém. O Senhor é um Deus exclusivo, porque Ele nos vê como filhos exclusivos. Estamos todas nós aqui hoje, nessa tarde, mas o Senhor olha para cada um de forma individual, porque o Senhor sabe que existem necessidades diferentes, existem pessoas com falas diferentes, com problemas diferentes. O Senhor não está olhando para umas pessoas como igual aqui hoje, não, porque nós temos o DNA na nossa mão de identidade, de sermos únicos, filhos do Senhor. Então o Senhor está nos vendo aqui nessa tarde hoje como filhos amados e Ele está olhando a sua necessidade. Ele está recebendo no altar, é a sua adoração, é o seu louvor, é a sua peleja, é aquilo que você tem colocado no altar dele, Ele está recebendo agora. Porque Ele recebe do coletivo, mas Ele recebe do individual. Nós precisamos colocar a nossa vida pessoal no prumo e no rumo com o Senhor. Nós precisamos. E para encerrar, nós vamos falar de alguns requisitos para participar da mesa do Senhor. Nós já falamos, é só para finalizar mesmo. Ter aliança com o Senhor e com a igreja. Acabei de dizer. Discernir do corpo de Cristo, a importância de não julgar, mas de agradecer. Ter fé em sua palavra e saber que sem Ele, não temos a verdadeira vida. Você até pode, quem está no mundo até acha que está vivendo, mas está somente sobrevivendo. Porque fora do Senhor não há vida. Então nós temos vida porque nós estamos no Senhor. Para onde você se volta para saciar a sua sede? Eu pedi às meninas do louvor para cantar aquele louvor ali. Porque o Senhor, quando eu estudava para ministrar essa palavra, o Senhor colocava no meu coração justamente isso. As meninas do louvor podem vir para cá, por favor. O Senhor colocava justamente isso. Para onde você volta para saciar a sua sede? Porque aquela mulher ali naquele louvor, quando ela descobriu, ela entendeu que quem estava lhe oferecendo água era uma água que não... Não tem problema não, tem problema. Põe esse. Só
Pode ser, pode ser. Então nós precisamos entender que aquela mulher, ela entendeu que aquela água que Jesus oferecia, ela nunca mais teria sede. Ela não precisaria retornar para buscar água. Aleluias! Para onde você tem voltado para saciar a sua sede? Porque se você estiver no Senhor, nunca mais você sente sede. Para onde você tem voltado para pedir comida? Porque você está com fome? Porque quando nós estamos em Cristo, nós não temos fome, porque nós somos saciados. Aleluias! Para onde você está se voltando? Se você está se voltando para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, meu irmão, muda a rota, em nome de Jesus. Que nessa tarde você mude a rota. Você se converta de novo. Porque converter, convergir, é estar caminhando numa direção e de repente você entender que essa não é a direção certa e você pegar a direção correta. Faça uma conversão na sua vida hoje. Para que você não sinta mais sede, para que você não sinta mais fome. Não precisa voltar para saciar, porque no Senhor nós temos tudo o que nós necessitamos. Aleluias! Eu acredito firmemente que muitos vícios, pecados e resultados são ausências de Deus. Quando alguém necessita de alguma substância, principalmente ilícita, para ter felicidade, porque aquela pessoa não conheceu de verdade o Senhor. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, o nosso único vício passa a ser adorar, louvar, bendizer e exaltar o nome dEle. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa buscar a nossa alegria em mais nada. Nem no dinheiro, nem nos prazeres. Nem na inteligência artificial, nem na modernidade que o mundo tem hoje. Nós só precisamos do Deus de Israel. Aleluias, glórias a Deus. Ao invés de Deus, o que você tem buscado? Ele é a única fonte de refrigério, satisfação, de realização verdadeira e duradoura. Busquemos a Deus sabendo que só Ele pode preencher o vazio do interior da nossa vida. Declare a sua aliança com Deus hoje, nessa tarde, meu irmão e minha irmã. Declare a tua aliança com os seus irmãos, com a sua igreja. Receba pela fé o que você precisa na mesa do Senhor. Aleluias. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e nós vamos cantar. Nós vamos agora ter um momento de unção. Os irmãos sabem que nós sabemos que o óleo não pode fazer nada. Mas o Deus a quem ele foi consagrado pode fazer todas as coisas. Pode trazer existência até aquilo que não existe. O Senhor pode fazer com que você saia daqui hoje com aquilo que você veio buscar. Esse óleo não pode fazer nada, mas o Deus, dono desse óleo, pode fazer tudo. Se você precisa de uma bênção do Senhor, vem aqui para frente receber a unção. O Senhor usa pontos de contato aqui na terra. E um dos pontos de contato que Ele usa, terra, água, são coisas que o Senhor usa para fazer os seus milagres. Que esse óleo que você receber agora, meu irmão, minha irmã, seja para você o refrigério e o sustento que você precisa para sair daqui com aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Declare ao Senhor hoje: Senhor, eu não quero mais sentir sede nem fome a não ser do Senhor. Não me permite voltar a buscar, a saciar em outros locais, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, a minha vida na minha pequenez. Senhor, sacia a minha sede, a minha fome. Senhor, realiza os meus projetos. Senhor, nós clamamos hoje por petições aqui, meu Deus. Por fotos, por pedidos, por chaves, por documentos. Quantas pessoas necessitando conhecer a fonte da água viva.
de Jesus. Visita lares desestruturados que precisam de restauração, de reconciliação. Lares que precisam de abundância, Senhor, de rumo e de prumo, Deus. Aleluia. Senhor, olhe para os teus servos nessa tarde, Deus. Olha para aqueles que estão aqui te buscando, meu Deus. Nos faz merecer, Senhor Jesus, a tua presença na nossa mesa, Deus. Nos faz entender que não há alegria verdadeira longe da tua presença, Senhor. Senhor, eu estou pedindo por cada irmão que está aqui clamando ao Senhor por um milagre, Deus. Quantas pessoas precisam de cura, de libertação? Quantas pessoas orando para outras pessoas que eles querem na tua presença, Pai. Visita, Senhor Jesus, lares que precisam de salvação, Deus. Visita, Senhor Jesus, e cura, Senhor Jesus, aqueles que precisam de cura. Senhor Jesus, aqueles que precisam de provisão financeira, seja alcançado nessa tarde pelo teu amor, Senhor. Senhor Jesus, aqueles que precisam, Senhor Jesus, de intimidade maior com o Senhor. Faça te buscar nas madrugadas, meu Deus. Renove a aliança conosco nessa tarde, Senhor. Tome as nossas vidas em tuas mãos, meu Deus. Nos faz entender que o Senhor é o dono da nossa vida. Aleluia. Que nunca será tirada como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa Nos faz ser Maria, Jesus. que nunca Nos faz ser Maria que escolheu a melhor parte, Senhor. Nos coloca sempre em posição de escolher o Senhor, meu Deus. E nós não temos dúvida que as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Você pode levantar suas mãos aos céus e adorar o Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Você pode adorar o Senhor nessa tarde. Dizer, Jesus, muito obrigado. Eu encontrei o meu tesouro. Obrigada, Senhor, pelo teu renovo nessa tarde. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Que nós possamos escolher a boa parte, Senhor. Que nós possamos estar à mesa com o Rei. Aleluia. Que nós possamos, Senhor, buscar uma vida de santidade, de consagração, de comunhão com o teu Espírito Santo. Que essa palavra traga despertamento às nossas vidas e nossos corações. Que nós possamos viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Toma cada pedido aqui diante do Senhor, cada fotografia, cada chave, meu Deus, carteira de trabalho, Senhor, cada petição diante do Senhor, cada causa na justiça que tem sido apresentada diante de ti nesta tarde. Jesus, nós
te louvamos. Que haja salvação, que haja cura, que haja libertação nessa tarde. Meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja. Nós te agradecemos por cada família aqui representada nesta tarde. Que o Senhor continue movendo ao nosso favor. Que o Senhor continue trabalhando por nós. Cura, Senhor, cura as enfermidades da alma. Cura as enfermidades físicas nesta tarde. Trabalha ao nosso respeito. Jesus, faça aquilo que o homem não pode fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmã Romilda, mais uma vez, vem cá, deixa eu orar para a irmã, em nome de Jesus. Amém. Hoje é aniversário da irmã Romilda. Vamos orar por ela, vamos abençoar a vida dela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá. Vem, vamos abençoar a vida da irmã. Que privilégio, né? Poder completar mais um ano de vida. Esse é privilégio do Senhor. Glória a Deus. Fomos ministrados por uma palavra poderosa da parte de Deus. Glória a Jesus, que bênção. Que nós possamos guardar aquilo que Deus falou no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, missionária Renata. Mais uma vez, Deus continue te abençoando, te usando, amém? Com poder e glória. Recebemos toda a palavra de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Deus também estenda sobre a sua família todas as bênçãos que vocês necessitam. Que Deus visita a sua filhinha, em nome de Jesus. Que Deus continue te sustentando, te dando força para passar por essas tempestades que a gente sabe que você tem vivido em família, tema de enfermidade da sua filha, mas Deus está diante, viu, de todas as coisas. Deus não nos dá uma aprovação além daquilo que nós podemos suportar. Continue sendo essa guerreira, mesmo em meio a esses embates da vida, que você continue honrando o nome dEle, não negou o nome do Senhor, veio aqui, ministrou a palavra. Pode ter certeza que o Senhor está de uma forma poderosa, estendendo as mãos mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Obrigado, viu, por ter ministrado a palavra aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar para a irmã Romilda. Pai, aqui está a tua filha, Deus, a tua serva. Também sempre tem estado na tua casa, Senhor, neste trabalho. Ó Deus, nestes cultos onde o Senhor tem falado conosco. Obrigado, meu Deus, como os demais cultos o Senhor sempre fala. Aqui também o Senhor continua falando. E nessa tarde nós queremos colocar a irmã Romilda diante do Senhor. A tua filha, meu Deus, mais uma vez completa um ano de vida. Ah, Deus, nós te agradecemos por isso. Isso é dádiva, isto é bênção, isso é misericórdia, isso é bondade do Senhor. Quando nós completamos mais um ano de vida, Pai, e que o Senhor possa estender sobre a vida da tua filha saúde, paz, alegria, temor do teu nome. Que ela continue, meu Deus, firme nas promessas do Senhor. Que ela continue firme na tua presença. Que o Senhor venha alcançar a vida dela, a família dela, a saúde dela, os projetos e sonhos dela. Meu Deus, que o Senhor possa dar a ela vida e abundância, porque é a promessa do Senhor na tua palavra. Mais uma vez nós colocamos a tua serva diante de ti e abençoamos, Pai, não somente hoje, mas que o Senhor possa abençoá-la todos os dias da sua vida, para a glória e louvor do teu nome, Deus. É a nossa oração, crendo em ti, em um nome de Jesus, amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, irmã Romilda! Oh, glória, Deus abençoe, minha querida. Mais uma vez, feliz aniversário. Deus te abençoe, te ajude a descer. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora, irmãos, encerrar. Amém. Agradeço aos nossos visitantes. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Ah, tá.
irmãos, Felipe está lembrando que semana que vem é o café compartilhado, como será a última quarta-feira do mês, a gente tem por costume, né? Então, tomar um cafezinho juntos, amém? Não faltem, traga mais alguém, viu? Com você, venha participar dessa tarde da bênção, em nome de Jesus. Que Deus continue falando ao seu coração, ao você sair daqui. Retenha tudo aquilo que Deus falou com você através da palavra abençoada, poderosa, ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez aos nossos visitantes, Deus os abençoe, estejam conosco, a minha assim, que quando vocês puderem retornar semana que vem, vai ser muito bom tê-las conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e vamos nos despedir deste culto de hoje, este momento na presença do Senhor. Pai, queremos te agradecer por mais uma tarde na tua presença. Os teus filhos e as tuas filhas se esforçaram, deixaram, ó Deus, suas casas, seus lares, seus afazeres, e vieram aqui para te adorar. Meu Deus, e o Senhor nunca, jamais despede ninguém de mãos vazias. Que esta bênção, meu Deus, possa ser estendida sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Leva-os em paz, ó Deus, debaixo dos teus cuidados. Guarda-os, meu Deus, debaixo das tuas potentes mãos, das tuas mãos abençoadoras. Ó Deus, leve-os em paz, sê com eles nos seus lares. Ó Deus, abençoe cada um integrante da sua família, que eles possam, Senhor, retornar para os lares, para as suas casas, para tudo quanto eles ainda irão fazer hoje e essa semana, que possam ser alcançados pela bondade, pela misericórdia, e serem guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, ó Deus, com todas as bênçãos celestiais. É a nossa oração, crendo em Ti, em nome de Jesus. E assim declaramos que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as vossas vidas, não somente na tarde de hoje, mas que essa presença possa perdurar para todos sempre. Aqueles que creiam, digam conosco, amém, Jesus. Vão em paz, que o Senhor Jesus vos abençoe. Não esqueça, amém, suas fotografias, suas chaves, seus documentos. Venha apanhá-los em nome de Jesus. Deus os abençoe. Tudo de bom. Forte abraço. Vão com Deus. Coloca um reverb na minha voz. Coloca um reverb na minha voz. Só pra eu gravar um trecho. Oi, som. Hã? Oi, som. Tá. Pera. Vai, vê se vai dar certo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe
up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. Foi. Gratidão. Obrigada. Era só isso mesmo.